Vamos conversar sobre essa notícia que já tá rodando aqui na cidade, né? E os portais de notícias já tá postando, então assim, já tá começando o burburinho e até gente comentando mentiras sobre. Então eu vou explicar pra vocês aqui basicamente o que aconteceu. Pra quem já acompanha a gente sabe que ano passado o João sofreu um atentado na fazenda. Ele estava dentro da caminhonete, os sem terra começaram a atirar. O carro não funcionava mais, ele desceu do carro, ele levou um tiro no pé, ele se escondeu na mata, ficou 12 horas na mata. E o que acontece? Ninguém foi preso. Nenhum sem terra foi preso, tá? Eles estão lá com fuzil, tranquilo, tá? Então assim, não foram presos. E a gente fez boletim de ocorrência, foram lá na perícia ver o carro no outro dia, o carro todo baleado, tacaram fogo, tinha tiro pra todo lado no carro. O carro parecia uma peneira. O que acontece? Não prenderam ninguém, tá? Não prenderam ninguém. Então, o que acontece? Quando o João foi pro hospital e ele sobreviveu a tudo isso, a gente ficou com muito medo. E aí, a primeira coisa que ele falou, eu vou ir atrás de fazer um porte de arma pra proteger, né? Pra ficar protegido, porque se com o carro blindado ele quase morreu, imagine, né? Com o carro sem ser blindado e sem arma. Então, a primeira coisa que ele pensou vou atrás do porte de arma. Só que não é uma coisa rápida, gente. É uma coisa que demora muito. Muito, muito. Então, assim, a gente não tem todo esse tempo. E acontecer nesse meio tempo aí dele tá esperando, né, liberar o porte de arma pra ele, levar um tiro. Ou acontecer alguma coisa pior com a nossa filha, entendeu? Então, assim, o que acontece? Ele tá no processo de tirar o porte dele, ele tá no processo. E, inclusive, ele já fez até algumas aulas lá, tipo, tudo certinho, fez o teste. Então, assim, ele tá no processo de tirar o porte dele. Só que, enquanto isso, ele falou, eu não vou correr risco. Eu não vou correr risco. Então, surgiu a oportunidade dele comprar uma arma, ele comprou. E é só isso. Então, não é que ele não queria tirar um porte de arma, ele quer e ele tá no processo. Ele já fez, inclusive, os testes lá. Só que demora. Demora, entendeu? E entre correr um risco de vida e correr o risco de ser preso porque tá carregando uma arma, que a gente sabe que hoje em dia bandido é preso por estar carregando arma e não fica nem uma semana na cadeia, ele preferiu correr o risco, entendeu? Porque ele não vai arriscar a vida dele, a vida da filha dele. Inclusive, a gente não sai mais pra certos lugares na rua. A gente não vai numa pracinha na rua, a gente não vai pra restaurante que não tem porta fechada, a gente teve que mudar a nossa vida. Então, assim... tem toda essa questão de que, pra que foi pegar arma ilegal se poderia ter tirado o porte? Gente, até hoje, nós já estamos entrando em fevereiro, isso aconteceu ano passado, até hoje, ele ainda tá no processo de porte e nem se sabe quando lá vai liberar pra ele ter legalmente a arma dele, entendeu? Então, assim, entre correr o risco de ser apreendido por estar com uma arma e ser morto, a gente escolheu o melhor. E o principal ponto, gente, é que a gente não tem segurança nenhuma, porque a polícia não disponibilizou segurança. A polícia fez a perícia lá no carro na fazenda, os tiros são de fuzil, foi comprovado que os tiros são de fuzil no carro, entendeu? Cara, é surreal, e assim, ninguém foi preso, ninguém foi intimado, nada foi feito, entendeu? Nada foi feito, eles estão lá na fazenda, morando lá, eles estão lá, entendeu? E aí, assim, a gente correndo risco de vida, porque esse povo não tem amor a nada, entendeu? Eles atiram sem saber quem tá dentro do carro. E se fosse o meu marido com a minha filha lá dentro do carro, andando pela fazenda? Minha filha poderia ter morrido? Vocês entenderam? Então, assim, foi uma questão de... Ele pensou que era mais certo naquele momento e ele tirou, né? Ele tá no processo de tirar o porte legal. Ele